Voto. Bem, senhor presidente, senhores deputados, voto em separado ao voto do relator do projeto de resolução 13 de 2020. A presente proposição, de autoria da mesa da Assembleia Legislativa, foi publicada no Diário da Assembleia no dia 23 de abril de 2020, tendo sido aprovado o regime de urgência no dia 24 de abril. Recebeu 129 emendas apresentadas por parlamentares de 19 diferentes partidos, PL, PSB, PSL, PSDB, Cidadania, MDB, Podemos, PSOL, Progressistas, PSD, PT, PCdoB, PROS, DEM, Solidariedade, Rede, Novo, Republicanos e PTB. Dos 23 partidos que têm representantes com assento na Assembleia, somente 4 não apresentaram emendas, por intermédio dos seus deputados. O Avante, o PV, o PDT e o Patriotas. Por discordarmos em parte do voto apresentado pelo relator, apresentamos o presente voto em separado, pelas razões que passamos a aduzir. Aspectos legais e constitucionais. A proposta de redução na remuneração dos servidores ocupantes de cargo em comissão, contida no artigo 5º do projeto de resolução 13 de 2020, na proporção de 20% da remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, está em desacordo com a legislação constitucional e infraconstitucional vigentes. Decisões emanadas pelo Judiciário reforçam nosso entendimento de que, além de potencialmente poder ser judicializada e futuramente revertida, em eventuais implicações de responsabilidade aos membros da mesa diretora e demais parlamentares, essa redução implicará efetiva dificuldade a inúmeras famílias que dependem desses subsídios para suas despesas cotidianas. A Constituição Federal garante aos servidores públicos a irredutibilidade dos seus vencimentos, é o que dispõe o inciso 15º, inciso 15 do artigo 37. O artigo 37, no seu caput, diz que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, daí o 15º, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. A redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 98. Veja que a Constituição Federal não faz distinção no dispositivo destacado entre servidores públicos efetivos e ocupantes de cargo em comissão. Ambos são trabalhadores que dependem dos seus salários e desempenham funções de alta relevância no Poder Legislativo de São Paulo. Decisões judiciais têm sido proferidas com o entendimento de irredutibilidade de salários, inclusive de servidores ocupantes de cargo em comissão. O Supremo Tribunal Federal, em decisão da primeira turma, proferida no recurso especial 378932, entendeu por maioria que a irredutibilidade dos vencimentos também se aplica aos cargos em comissão. Já o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RMS número 30.410, a relatora ministra Laurita Vaz decidiu favoravelmente aos servidores que tiveram essa redução em seus vencimentos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida no incidente de arguição de inconstitucionalidade, número 27619.8.26.0000, assim se pronunciou. Arguição de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei Municipal 2594/2016, que reduziu em 20% a remuneração dos cargos em comissão. Constante das leis municipais
2252, de 9 de novembro de 2015, 2563, de 29 de janeiro de 2016. Segundo a Colenda da Câmara suscitante, a lei em questão viola o artigo 37, inciso 15º da Constituição, que dispõe acerca da irredutibilidade de subsídios e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, eis que não demonstrada a ocorrência das hipóteses autorizativas da medida mais severa. Dispõe o artigo 37, inciso 15º da Constituição Federal, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11º e 14º desse artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, a linha 1. A Constituição do Estado de São Paulo, em consonância com o que dispõe a Carta Magna, dispõe a esse respeito que, artigo 115, para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. 17º, os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Diante dessa previsão, extrai-se a máxima da impossibilidade de redução de subsídios de servidores públicos, observadas as exceções constitucionais discriminadas na Lei Complementar 101/2000, artigos 22 e 23. Não se verifica demonstrada, pois nenhuma situação excepcional que demandasse a redução de vencimentos prevista na lei questionada, consoante previsões estampadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição Federal. Destarte, necessária a declaração de inconstitucionalidade em caráter incidental do artigo da lei municipal mencionado, por violar os artigos 37, inciso 15º e 169, parágrafo 3º, incisos 1 e 2 da Constituição Federal e o artigo 115, inciso 17º da Constituição Federal. A relatoria do desembargador Alex Zilenovski, do órgão especial do TJ. Assim, a manutenção do quantum recebido pelo servidor está assegurada pelo ordenamento constitucional vigente, abrangendo os servidores estatutários e os empregados públicos e os ocupantes de cargo de livre provimento em comissão. A Constituição Federal admite somente duas exceções ao princípio constitucional de irredutibilidade dos vencimentos. Primeiro, a incidência do teto remuneratório e os impostos incidentes sobre a remuneração. Em relação às regras de responsabilidade fiscal vigentes, as despesas com pessoal estão delimitadas no artigo 169 da Constituição Federal, que exige a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas renumerado, né? Foi renumerado esse artigo do parágrafo único pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, instituído pela Emenda Constitucional 19 de 98. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, incluídos pela Emenda Constitucional 19 de 1998. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo
Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida nesse artigo, para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais e estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites, incluído também pela Emenda Constitucional 19 de 98. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios adotarão as seguintes providências. Primeiro, redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, incluído pela emenda também 19. Segundo, a exoneração dos servidores não estáveis, também incluído pela mesma emenda 19 de 98. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, também incluído pela emenda 19. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço, também da mesma emenda 19. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas, pelo prazo de 4 anos, também incluído pela emenda 19. Parágrafo 7º. A lei federal disporá sobre normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º, também incluído pela emenda 19. Senhor presidente, caso esses limites de gasto sejam ultrapassados, as hipóteses constitucionalmente admitidas são a de redução de cargos comissionados e a exoneração de servidores não estáveis. Não há previsão da redução de vencimentos de servidores. Senhor presidente, pela conclusão, dado o elevado número de emendas apresentadas pela maioria dos deputados e deputadas com mandato nessa legislatura, fica claro que o projeto de resolução apresentado pela mesa diretora não traduz o consenso absoluto entre os deputados dessa casa. O que emerge como entendimento comum entre todos os deputados e deputadas é que precisamos participar do esforço da sociedade em combater os danosos efeitos da pandemia Covid-19, para além do importante trabalho legislativo desenvolvido nessa casa durante o período de quarentena. Em que pese ser louvável a proposta apresentada pela mesa diretora, não podemos concordar com medidas flagrantemente inconstitucionais e ilegais, e nos somamos a outros colegas deputados que se insurgem contra a proposta de redução na remuneração de servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão. Essa medida, além de potencialmente poder ser judicializada e futuramente revertida, com eventuais implicações de responsabilidades aos membros da mesa diretora e demais parlamentares, implicará efetiva dificuldade a inúmeras famílias que dependem desses subsídios para as suas despesas cotidianas. Lembramos que um dos principais danos causados pela pandemia de Covid-19 é o econômico, que perdurará por muito depois de vencidas questões de saúde pública e que cabe ao Estado buscar mitigar os efeitos perversos da crise na economia. Como parlamentares do PT, somamos esforços a outros deputados e deputadas que também apresentaram emendas nesse ponto e propomos a supressão do artigo 5º, que trata de redução de remuneração de servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão.
todos os direitos de trabalhadores e trabalhadoras que não devem ser usurpados a título de contribuir para combater uma pandemia que tem entre suas principais consequências a redução da atividade econômica e o empobrecimento das famílias. Reduzir a remuneração dos servidores e servidoras, chefes de família, é, ao nosso ver, incrementar os danos da pandemia e não mitigá-los. Dessa forma, tendo as razões expostas, voto contrariamente ao voto do relator e favorável às emendas apresentadas pelos parlamentares, supressão do artigo 5º ao projeto de resolução 13/2020. Sala de Sessões, 28 de abril de 2020, Emílio de Souza.